Jardim, boa noite. Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Hoje o resultado acabou escapando por entre os dedos, mas eu queria perguntar para você sobre algo mais conceitual, né? Durante o período, né, que continuou a grande fase do time no teu comando, o time ficou muito destacado pelo equilíbrio, pela capacidade de mesclar momentos de posse de bola e controle, com transição rápida e ataque e agressão ao adversário ali. Você acha que hoje talvez tenha faltado um pouco desse controle depois do 2-0? Se você acha que o time tem passado a sofrer mais finalizações do que o que você gostaria? Bem, em relação ao jogo, o que é que eu posso vos dizer? Posso-vos dizer que nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou duas situações. Depois, a partir desse momento, entregamos o jogo ao adversário. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Eu disse que deixamos de jogar e isso permitia que o adversário crescesse e não tivemos bem. E que toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou, ao contrário, o adversário conseguia reagir e teve mais domínio de bola. Acaba por justificar o empate, talvez acabe pelos últimos 20 minutos de jogo, pelo volume de jogo que teve. Por isso, é o que eu disse a eles. Quando a gente entra a ganhar, temos de ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando a perder, já está perdido, tudo o que nós fizemos é positivo. Quando estar a ganhar, guardar resultado, é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. E no desporto de alta competição, isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipa. Jardim, aqui Rodrigo Cerqueira, da TV Globo. Um pouco em cima disso que você falou, de ter essa responsabilidade quando o time está ganhando, enfim, de saber o momento, de não sofrer tanto. O Flamengo está sem o Arrascaeta, o Paquetá, e não jogou o Carrascal hoje por suspensão. Ele vai estar disponível novamente na Libertadores e na sequência da temporada após a suspensão. Você acha que ele também pode ser um jogador nesse sentido, em jogos como esse, em jogos maiores, substituindo o Arrascaeta e o Paquetá, guardadas as suas proporções e diferenças, para jogos assim, até para guardar mais a bola, para ter um controle mais do jogo, o time, enfim? Claro, isso já é outra situação. Nós, dos 3 meias que estávamos, nós não podemos utilizar, 2 lesionados e um castigado. Com certeza que algum déficit de percas de bola que aconteceu, principalmente durante o jogo, não é? Deve-se muito a adaptações, não é? Eu acabei por fazer alguns jogadores a jogarem por dentro, o Ara jogou alguns momentos, jogou o Plata também por dentro, e são jogadores que não são da posição. Nós tivemos de fazer algumas adaptações. Mas depois, na parte final, quando lançamos e reforçamos aí o meio campo com jogadores experientes, a minha ideia era ter mais a bola e já equilibrar mais o jogo, porque fiz entrar jogadores de uma qualidade técnica e de posição. Acabamos por jogar com 3 jogadores mais no meio, mas não surtiu efeito e acabamos por ser dominados. Mas com certeza que é importante a gente ter os nossos meias, porque o nosso jogo está elaborado para jogar com pontas e meias e atacantes e tivemos esse problema de ter volantes de castigo e lesionados, mas também os meias, com os 3 meias de fora. Mas não há justificação para empatarmos o jogo. Boa noite, Léo Jardim aqui, Cícero Mel da ESPN dos canais Disney. Você definiu bem, foi bem sucinto. O Flamengo parou de jogar a partir do minuto 75, vamos dizer assim, e permitiu ao Vasco tentar tudo, foi no desespero para frente. Mas muitos times no futebol brasileiro e mundial jogam de forma reativa. E a defesa se posta bem,
segura a pressão do adversário e acaba não sofrendo gols, ou no máximo, com a vantagem de 2-0, sofreria um gol e ainda ganharia o jogo. Foram 2 gols de bolas aéreas em que você tem zagueiros muito altos, com muita impulsão. A que se atribui esses 2 gols? Foi um erro de quê? De posicionamento, de atenção, de concentração? Em relação aos cruzamentos, existe sempre 2 formas de abordar o assunto. Primeiro é quando não esperamos que a bola entre na área. A gente tenta evitar o cruzamento numa primeira fase. E eu acho que até facilitamos este tipo de jogo de cruzamento que muitas vezes não reduzimos, muitas vezes no jogo de corredores não fomos tão agressivos. E depois os duelos, com certeza que a gente quer ganhar duelos dentro da área e aí temos que ter atenção. Jogámos no último fim de semana, no último jogo da Libertadores, com uma equipa que baseava-se no jogo deste género, duelos, segundas bolas, cruzamentos, e hoje o Vasco aproveitou esse tipo de situações. Mas eu penso que o mais importante é isto. E eu tenho um respeito muito grande por vocês, por as pessoas que veem futebol. E não sou um treinador de vir aqui contar uma história. Não. A gente sabia que a equipa estava fresca, do Vasco, que na parte final ia tentar o tudo por tudo. A nossa estava mais cansada, alguns jogadores que repetiram, jogaram na Argentina, mas com aqueles que com o nosso elenco que o valoriza todos os dias, tínhamos que dar outra demonstração de maturidade e de controle do jogo. Não conseguimos. Responsável sou eu. Oi, mister, aqui, boa noite. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Sei que o senhor acabou de falar agora sobre essa questão dos cruzamentos e tem sido, muitas vezes, uma arma de algumas equipes quando jogam com o Flamengo. Cruzar as bolas na área para tentar igualar lá dentro, brigar por espaço e conseguir fazer um gol. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, o senhor chegou até a dar uma pincelada agora, mas que o senhor discorresse um pouquinho mais sobre a origem do lance. Eu estava acompanhando o jogo lá de cima e me pareceu, não sei se o senhor teve essa impressão também, de que os jogadores que se aproximavam da origem do lance, ou seja, de quem cruza, estavam chegando um pouco atrasados e esse cruzamento acabava saindo com certa facilidade. Não à toa, o Vasco conseguiu fazer um gol agora no final, o outro foi de escanteio, tudo bem, mas queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso e como corrigir para outras partidas, já que tem sido uma arma de muitos times contra o Flamengo. Obrigado. Primeira situação, o jogo tem várias fases. A primeira fase é, se tivermos a bola e tivermos a bola controlada, o adversário não vai jogar. Segunda fase, quando o adversário jogar e tem este tipo de lances, a gente tem que começar a eliminar na origem, não é depois no fim. E o fim é o que Deus quiser. Claro que a gente quer ganhar os duelos e quer ser forte, essas coisas, mas os outros também têm pessoas fortes para jogar dentro da área, para cabecear. A gente não joga contra nós. Também eles têm jogadores com essas características. E muitas vezes jogadores menos dotados tecnicamente têm essa valência que é a agressividade e os duelos. Por isso é tudo uma questão de escala, não é? De escada. Primeiro ter a bola, controlar o jogo que deixamos de jogar. Segundo, evitar os cruzamentos e deixar ganhar os duelos. Mas os duelos já é a parte final da situação. Boa noite, Jardim. Aqui atrás. Aqui. Atrás aqui, ó. Cidão Marinho da Litoral News. Aqui, isso. No final do jogo, você fez a opção de tirar o Pedro e colocar o Alacian. Ele entra já para jogar praticamente o tempo adicional. Eu queria entender por que o Alacian entrou, porque praticamente ele jogou só no campo defensivo, o Flamengo não teve escape para a parte ofensiva. E o porquê não ter mexido 5 vezes, mesmo com o Plata tendo mostrado sinais de desgaste dentro do gramado e tendo Cebolinha no banco? Obrigado. Não, em relação às mexidas, foram com o objetivo de, no meio-campo, o reforço do meio-campo, primeiro para segurarmos mais a bola, e tendo um meio-campo mais baixo, não tendo um meia na organização, permitia que eu tinha que ter 2 alas mais rápidos, e é isso, e também defender os laterais deles, que os cruzamentos saíram muitas vezes dos laterais, e a gente tinha que ter uma pressão ali mais próxima, que acabou a seguir por não acontecer. Mas a ideia inicial era essa. O Plata, quando eu mexo na equipa, ele estava a ser simplesmente o melhor jogador em campo. E eu não ia tirar o meu melhor jogador em campo para fazer mais uma substituição. Depois ali, podíamos ir na linha defensiva ou num volante que podíamos mexer. Mas acabei por decidir não mexer no volante, porque era também
Como você sabe, bolas paradas era uma coisa importante e a gente queria manter uma estrutura nas bolas paradas, ainda por cima depois de estar sofrido um gol de bola parada. Jardim, boa noite. Gabriel Reis aqui embaixo. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Queria te perguntar justamente sobre isso, sobre essa recuperação do Plata, o momento que o Pedro está vivendo. A gente, óbvio, tem um jogo que não foi o placar que ninguém queria, né, do Flamengo, todos chateados, mas é um empate no final. Mas você tem o aspecto positivo também. Jogadores que estão muito bem. O Pedro teve uma grande partida, o Plata novamente. Você mesmo falou que foi uma grande partida do Plata. Que você contasse para a gente como é que foi todo esse processo, como é que está sendo essa recuperação do Gonzalo Plata. Depois eu lembro de você falando aqui na coletiva, né, que ele estava com dificuldade de integração. E agora a gente vê um Gonzalo Plata voando, né, não tem outra palavra para falar, voando. O Pedro muito bem também. E eu queria te dar a oportunidade de falar o que aconteceu também lá contra os Estudiantes. Estávamos lá. Foi a sua primeira expulsão, acho que é a única na carreira, não me recordo de outra. E eu queria que você pudesse esclarecer, porque na minha visão, você estava tentando só apaziguar. E eu não consegui entender. E você não teve a oportunidade de falar porque você não podia fazer a coletiva. Então, eu queria te dar essa oportunidade. Bem, em relação a esses jogadores que você mencionou, o Pedro, o Plata, eu desde o início, quando cheguei cá, eu valorizei porque esses jogadores estavam num momento difícil, de baixo rendimento, mas já provaram no passado a qualidade e ainda são jovens, não é aquele jogador que provou no passado e não joga hoje em dia porque já tem 38 anos, não, eles ainda são jovens. E foi essa reabilitação que a gente pretendeu deles e falou com uma conversa muito aberta. Eu pretendo aquilo que vocês já fizeram no passado, dentro das regras da equipa e dentro daquela adaptação do Plata. Numa primeira fase não estava integrado e depois voltou a perceber melhor as ideias. Às vezes o madeirense, a língua que eu falo, para o espanhol, existe algum tempo de necessidade de adaptação, mas a seguir ele percebeu e hoje em dia tem sido um jogador crucial em termos da equipa. Atitude, empenho, performance em relação a isso. Em relação à expulsão, eu sinceramente, eu acho que a minha expulsão é tão injusta como o colega dos Estudiantes, porque vocês podem ver a situação, o guarda-redes deles empurra o Royal, o outro chega lá a dar-lhe uma cotovelada e depois começou-se a criar ali Eu pensava que ia haver uma coisa mais grave e entrei, com o colega também entramos. Depois, quando verificamos que já estava tudo, voltamos para trás e com a minha surpresa ele foi lá, expulsou-me. Mas são decisões, se entrar dentro do campo da expulsão, o árbitro está correto e eu que estava incorreto devia ter ficado fora e não tentar ajudar nessa situação, porque também a minha situação eu acho que é muito igual à situação do colega da Argentina. Aqui. Leonardo, tudo bem? Boa noite. Júlio Miguel Neto, Rubro News TV, Ação Live e Disflá. Você falou que é um treinador que não tem muitos rodeios, né? Você é um cara bem direto e a minha pergunta é direta para você. O Flamengo tem um dos melhores elencos da América do Sul e do futebol brasileiro. E você, justamente ter avaliado a pergunta do amigo da Litoral, você falou da opção do Wallace ao invés do Everton e manter o Plata porque era o melhor em campo. Mas o Vasco cresceu muito no segundo tempo pelo lado esquerdo do Alexandre. E você morreu com uma substituição. O Vasco colocou 2 jogadores ali jogando nas costas do lateral esquerdo e o Ayrton estava à disposição. Você avalia como foi um erro de leitura seu nesse sentido? Porque é justamente ali onde o Vasco criou as melhores oportunidades e chegou algum empate. Queria saber a sua opinião, se talvez tenha sido um erro de leitura seu. Não, é assim. Você está a falar o Everton sublinha, não é? Não. Eu falei em relação a... Você fez 4 substituições em vez de 5. Certo. Por que não ter colocado talvez o Ayrton, já que o Alexandre estava muito cansado? Você fala sobre fadiga, sobre percorrer muitos jogos, e o Alexandre veio de 3 jogos em sequência, e você tinha o Ayrton como opção e morreu com uma substituição. Você podia ter feito isso. Ok. Você achava que eu devia ter trocado o Ayrton por essa a pergunta? É que eu não percebi, desculpe lá, não percebi muito bem. Você está perguntando para mim? A minha opinião? Não, a sua pergunta. A pergunta foi justamente sobre isso, sobre você ter morrido com uma substituição e sobre fadiga de jogadores. Você falou sobre a situação dos atletas que você entrou em campo. Pronto, ok. Porquê que eu não troquei o Alex no jogo? Como a gente verificou, os cruzamentos estava a ser a arma deles.
E a gente andava nunca com os laterais a pressionar no corredor. Quem estava a pressionar eram os pontas chegavam e quando não chegavam a tempo eles metiam um cruzamento. E o nosso lateral direito, o Varela, tirou 2 bolas em cima na primeira parte, no lance, e o Alex tirou mais 2 ou 3. O Alex é o nosso jogador mais forte neste tipo de jogo. Sabendo que estamos a 10 minutos do fim e o adversário só vai meter esse jogo, eu vou meter o Ayrton numa situação que não é o melhor dele. E o EA, se eu quiser arrebentar com o jogador, vai a lei e depois... Não é um jogo. Se fosse dizer, a gente precisa do resultado e precisava de atacar, e ele já não tinha capacidade, aí eu era capaz de meter o Ayrton para o jogo para dar um tacinho de mais qualidade na construção e em termos ofensivos. Em termos defensivos, a 10 minutos do fim, a gente tem que ter sempre opção. Ou equilibrar a equipa nesse tipo de situações, ou destapa-se e arrisca-se na frescura. E eu pretendia a lei. Mas eu acho que o problema, como já lhe disse, não foi a pressão dos laterais, o problema foi mais os pontas não terem sido mais agressivos numa primeira fase. E vocês verem as imagens, eu acho que foi aí. Mister, Roque, coluna do Fla. Todo mundo sabe que o resultado não foi o que todo mundo queria, o Flamengo estava aí ganhando, mas tiveram pontos positivos, até porque o Flamengo abre 2-0 no placar. Pedro, Plata e o Everton Araújo podem ser um desses pontos positivos. Eu queria te perguntar sobre o Everton, porque o torcedor muito questiona sobre quando o Pulgar voltar, como que ficaria esse meio-campo, tendo em vista que o Everton vem fazendo boas partidas e evoluindo. Hoje, por exemplo, podemos notar passe em progressão, coisa que ele já não fazia há uns jogos atrás, e hoje ele tem mais confiança. Você já falou muito sobre o momento, né, que é importante para a titularidade, mas hoje o Everton Araújo pode ser considerado uma peça fundamental desse teu 11 inicial? Ele tem que ser considerado porque é o jogador que tem sido mais utilizado por mim nesta fase, mas com certeza que o Eric é um jogador extraordinário também. Vai ter que recuperar da lesão, vai ter que voltar a treinar connosco e vai ter que mostrar a sua competência. Por exemplo, eu hoje com o Eric a 100%, com certeza que ele também entrava no jogo, principalmente para equilibrar a equipa em termos estratégicos e em termos de duelos. É um jogador que eu gosto muito, mas eu não posso estar a falar do Eric. Eu ainda não apanhei o Eric bem. Não, eu apanhei o Eric bem e o Everton era a segunda opção. Agora inverteram-se os papéis. Mas vamos esperar que os dois que ele recupere, o Eric, o Paquetá também, e a malta toda que está de fora, porque a gente precisa de soluções, porque o desgaste é grande e para este tipo de jogos a gente precisa de cada vez mais soluções. Boa noite, Jardim. Canal de Bruno Castanha, Zona Rubro-Negra, Arena Fla. Você falou, né, que o Vasco teve muito volume, o Flamengo aceitou nessa pressão no final, perdeu duelos. Mas eu queria saber, assim, até dos jogos, não só de hoje, de alguns outros jogos. Acho que dá falta para os jogadores do Flamengo entenderem o momento de acelerar para um contra-ataque e o momento de reter a bola para controlar mais o jogo. Porque, às vezes, o Flamengo sempre faz gol antes, tem feito isso no começo do jogo. O adversário se lança à frente, deixa muito espaço para contra-atacar. E aí fica convidativo. Mas chega um momento que também precisa controlar mais o jogo para não ficar batendo, indo e voltando e acabar dando chance para o adversário fazer um volume muito grande. Obrigado. Não, com certeza que é muito importante. É aquilo que eu estava a falar de maturidade. Por isso é que metemos 3 jogadores no meio para termos reter um pedacinho a bola, aguentar um pedacinho mais o jogo. Mas acabou por não surtir efeitos. Não conseguimos ter essa retenção de bola e esse jogo mais apoiado, por desmérito nosso, por mérito do adversário, mas acabamos por nos expor, principalmente nos cruzamentos e no jogo nas bolas paradas. Jardim, aqui, Thiago Lima do GE. Boa noite. Eu não sei se você já teve a oportunidade de rever o lance do segundo gol do Vasco, no cruzamento ali. Queria entender se a opção de ter feito a defesa, ter tentado fazer uma linha de impedimento, era a opção correta ali, ou se você acha que os zagueiros deveriam ter atacado a bola. E uma segunda pergunta rapidinha. Você tem já alguma estimativa de quando você vai poder contar com o Paquetá? Obrigado. São 3 perguntas. Primeiro, o Paquetá não sei ainda, não está a treinar com o grupo, nem ele nem o Eric. Estão em fase ainda de, não sei se mais uma semana, mais 10 dias, vamos ver. Em relação à segunda situação, com certeza, se na situação a gente baixasse
o último minuto o risco era muito grande do offside, não offside, se baixássemos podíamos estar mais confortável no ataque à bola, mas acho que a pressão no corredor também é muito mal feita. E eu não vi o lance, mas o que eu vi dentro de campo, que normalmente o meu médico diz que eu vejo bem, a gente pode ter uma pressão mais efetiva no corredor e acaba logo com a situação e não aconteceu. A última era? Já está? Aqui, Jardim, boa noite. Marcos Martins, do canal da KSRN. Você comentou sobre a ausência dos 3 meias, né? E aí a utilização de 4 atacantes, com o Luiz Araújo por dentro, o Plata também por dentro. E assim como foi contra o jogo contra o Vitória também, né? Eu queria te perguntar, no segundo tempo você reforça o meio campo, coloca Saúl, coloca De La Cruz numa função um pouco mais avançada. Eu queria te perguntar se você não pensa em colocar eventualmente o Saúl ou o De La Cruz desde o início da partida, nessa função desse meia mais avançado, onde joga o Arrascaeta, o Carrascal, para o Flamengo não ter essa ausência desse meia de criação e ter que acabar colocando mais atacantes. Não, nós já fizemos essa opção. Lembro-me no Cusco, jogamos Paquetá, Nick e Everton. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando metes três volantes, uma equipa como o Flamengo, que tem que atacar, tem que chegar à área, se meteres 3 volantes, os pontas têm que ser jogadores mais incisivos, mais agudos, mais entrada na área, mais capacidade de ataque, de finalização. Porque senão a seguir vais ficar com um jogo que vai entrar um jogador dentro da área, que é o ponta de lança, que os pontas vão ficar abertos, domina para trás, joga para os volantes, e a gente fica com um jogo muito circulado, mas pouco pela zona central. E você sabe que uma das coisas que eu gosto é que apareça 3, 4 jogadores dentro da área, ter essa dinâmica, que acho que as equipas grandes têm que ter esse volume de jogo e essa presença dentro da área, que é importante. E por isso eu não gostava muito de ter 3 volantes, porque aí os nossos pontas tinham que ser jogadores um pouco diferentes. Um ponta mais Bruno Henrique, um ponta de entrada. Do outro lado até não temos muitos desses pontas, porque temos o Arrascal, temos o Araújo, temos o Plata. São jogadores mais de criação e de dinâmica do que realmente de ataque à zona de finalização. Muito obrigado. Okay? Obrigado a vocês.